tudo fez sozinho e ninguém estava ao seu lado. Com uma palavra ele tudo formou num fato. Criou o céu, o mar e a vida em sua A paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, hoje trazemos o título Planejamento e Organização. O verso áureo se encontra em Oséias capítulo 10, verso 12, onde diz: Semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Objetivo: pôr em pauta assuntos pertinentes à organização e planejamentos para o sucesso no trabalho de Deus. O jeito carismático de se dirigir aos santos, chamando-os em suas cartas de filhinhos, mostra que João era bem mais próximo dos irmãos e dedicado ao ensino familiar. É importante destacar que, independentemente das qualidades de cada um, no pastoreio ou na vida missionária, os apóstolos eram muito respeitados. O líder deve ser digno do respeito da igreja e, ao mesmo tempo, ser também respeitoso com todos. Paulo recomenda que os mais jovens se aconselhem com os mais velhos, tratando-os como pais, e as senhoras como mães. Da mesma forma, os da mesma idade devem se respeitarem como a irmãos e irmãs. Romanos 15, verso 14, Efésios 5, verso 28, 1 João, capítulo 3, verso 18, capítulo 4, verso 4 e capítulo 5, verso 21. Como era o tratamento entre os apóstolos? As referências bíblicas a seguir mostram como era o tratamento entre os apóstolos. Normalmente se referiam uns aos outros como irmãos e raramente eram tratados como ministro ou qualquer outro título. Efésios 6, verso 21, Colossenses 1, verso 1, capítulo 4, versos 7 e 9 e 1 Coríntios 16, verso 12. Que pode contribuir para o sucesso de um trabalho? Para que um trabalho seja bem sucedido, deve haver respeito, compreensão e cooperação. Sem isso, qualquer esforço poderá estar fadado ao fracasso. Com um pequeno golpe, corta-se um pequeno arbusto. Uma árvore feita, porém, é muito mais difícil pôr ao chão. Assim são as diferenças pessoais. Quanto mais cedo resolvidos, menores serão as consequências. Paulo ensina que ninguém se ire, porém, caso isso aconteça, que o sol não se ponha sem que haja reconciliação. O mesmo ensinou também Jesus em caso de desentendimento entre duas pessoas da mesma fé. Mateus capítulo 18, versos 15 a 17 e Efésios capítulo 4, verso 26. As cartas do apóstolo Paulo mostram também que surgiam entre os santos pessoas cujos testemunhos prejudicavam o trabalho. Nem mesmo Paulo, com toda a sua dedicação ao ministério, conseguiria ficar imune aos ataques de alguns. Na sua carta aos irmãos de Corinto, ele dedica um capítulo só para se defender e se justificar das acusações que sofria. 1 Coríntios capítulo 9, verso 3 e 12. Por que o planejamento e a organização são fundamentais? Outro ponto fundamental para o sucesso de um trabalho é planejar e organizar bem as ações de cada pessoa, especialmente em termos de administração. Para explicar a importância do planejamento, Jesus usou os exemplos da vida real. Ele cita a parábola de um homem que intentou construir uma casa sem o devido planejamento e, por falta de recursos, não pôde terminar a tempo. Cristo não falou isto para atingir os mais humildes.
que nem sempre tem condições de realizar uma obra sem interrupção e sem passar por privações. Na verdade, esta parábola de Cristo deve ser entendida no sentido espiritual, ou seja, a construção da vida espiritual dos membros da igreja individualmente, mas a sua mensagem serve de advertência para a igreja na organização do trabalho coletivo. Romanos capítulo 8, verso 5, capítulo 12, verso 16, Jeremias 12, verso 6, Lucas 12, verso 29. Em sentido, deve ser entendida as mensagens de Jesus. O ensinamento de Jesus tem ligação direta com a vida espiritual da igreja, a começar pela conversão e a admissão de novos membros. Ninguém deve se batizar sem o devido preparo e conscientização de que o batismo é um passo definitivo do qual depende a sua salvação. O planejamento para um trabalho precisa ser bem definido desde os primeiros passos, antes de se pôr o alicerce, a fim de evitar comprometer a estrutura. Um dos primeiros itens dessa organização é a conscientização de que, num corpo, todos os membros são igualmente importantes, cada um com as suas particularidades, virtudes e atribuições. Segundo Tessalonicenses 3, 14 e 15 e 1 Timóteo 3, 6 e 7. Que dizer do espírito de ostentação? Algo que deve ser combatido é o espírito de ostentação. O homem de Deus deve ter o pé no chão e acomodar-se às coisas simples e humildes, e de acordo com os padrões bíblicos. Deve haver consciência de que a Igreja de Deus não se presta ao papel de competir, principalmente em termos de conquista materiais e capitalistas. Lucas capítulo 12, verso 33. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.